Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos textos mais influentes e bem estruturados de toda a história. Vamos analisar juntos, passo a passo, como a narrativa da criação é contada lá no primeiro capítulo de Gênesis. Para facilitar, a nossa análise vai seguir a própria lógica da narrativa, que é quase como uma peça em 5 atos, sabe? A gente vai de um começo caótico até um mundo completo e super organizado. Então vamos lá. Para a gente entender qualquer história, primeiro a gente precisa visualizar o cenário. E o cenário aqui, no comecinho de tudo, era dramaticamente sem ordem nenhuma. Essa é a primeira imagem que o texto nos dá. E um ponto super importante aqui. Não se trata de um nada absoluto. A ideia é mais um estado de caos primordial, sabe? Escuridão, um abismo de água, mas com um potencial ali, latente, para que a ordem começasse. Então, o ponto crucial é este. A criação aqui não começa do zero. Ela começa com a organização de algo que já existia, mas de forma caótica. A narrativa toda é sobre trazer ordem, dar forma e um propósito para esse vazio. A primeira grande fase da criação é toda sobre estabelecer limites. É um processo de dividir as coisas, de organizar, transformando aquele caos todo num ambiente com estrutura. E aqui tem um padrão bem claro. Os 3 primeiros dias são totalmente dedicados a um ato fundamental: a separação. Vamos dar uma olhada em como isso acontece em cada um desses dias. Tudo começa com aquele famoso comando: haja luz. E na mesma hora, essa luz é separada das trevas. E mais do que isso, elas ganham nomes: dia e noite, o que dá a elas uma identidade e uma função. É o primeiríssimo passo para estabelecer o ritmo do tempo. E é aqui que o texto introduz um refrão que vai se repetir bastante. Depois da maioria dos atos de criação, vem uma declaração de aprovação divina. E viu Deus que era bom. É uma afirmação de que essa ordem que está sendo criada é, em sua essência, uma coisa boa. A estruturação continua a todo vapor. No segundo dia, o céu é criado para separar as águas, criando um espaço. Já no terceiro dia, a terra seca finalmente aparece, emergindo das águas. Com isso, os domínios da terra e do mar são definidos. A estrutura básica do nosso mundo, então, está montada. E olha que interessante, ainda no terceiro dia, a gente tem a primeira explosão de vida. A terra que tinha acabado de se formar não fica lá parada, estéril, não. Ela imediatamente começa a produzir vegetação. Esse é um momento crucial que prepara o cenário para tudo que vem a seguir. Bom, agora que os espaços foram criados e devidamente separados, a narrativa muda de ritmo. A segunda fase da criação é toda sobre preencher esses domínios que antes estavam vazios. E aqui a gente vê uma simetria brilhante na narrativa. O dia 4 tem tudo a ver com o dia 1, preenchendo o dia e a noite com luzes. O dia 5 preenche os domínios criados nos dias 2 e 3, ou seja, os céus e os mares. E o dia 6, claro, preenche a terra. É uma estrutura super poética e ao mesmo tempo muito lógica. Então, no quarto dia, o céu, que foi separado lá no primeiro dia, é preenchido. O sol, a lua e as estrelas são criados. E eles não servem só para dar luz, não. Tem propósitos bem específicos. Um para governar o dia, outro para governar a noite e também para servirem como sinais para as estações, dias e anos. A ordem do tempo agora está solidificada. Em seguida, os mares e os céus, separados lá nos dias 2 e 3, são povoados. O texto descreve uma abundância de vida, desde grandes criaturas marinhas até todo tipo de ave. Os espaços agora estão vibrando com movimento, com vida. E é aqui que a gente encontra a primeira bênção registrada no texto. E, curiosamente, ela não é dada para a humanidade ainda, mas sim para as criaturas do mar e do ar. A ordem divina é para que a vida floresça e preencha todos os espaços. Finalmente, no sexto dia, a terra seca, que apareceu no terceiro dia, é preenchida. Uma grande variedade de animais terrestres é criada, cada um segundo a sua espécie. O palco está quase completo.
Com o mundo todo estruturado e preenchido, a narrativa chega ao seu clímax. O último ato criativo do sexto dia é apresentado de um jeito totalmente diferente de todos os outros. A própria linguagem muda aqui. Em vez de um comando direto como haja, agora a gente tem uma deliberação. Façamos. Essa frase já marca a criação da humanidade como um evento único, especial, diferenciado de todo o resto. À humanidade, criada como homem e mulher, é dada uma bênção e uma responsabilidade que são únicas. A missão não é apenas encher a terra, mas também exercer domínio, que pode ser entendido como uma forma de cuidado, de administração sobre toda a criação. Depois de 6 dias de um trabalho super metódico, a obra está completa. A narrativa, então, faz uma pausa para uma avaliação final de tudo que foi feito. E é isso, em 6 dias todo o processo se completa. A narrativa nos levou de um caos primordial a um mundo cheio de vida e com a humanidade para administrá-lo. Tudo isso dentro de uma estrutura de tempo bem clara e deliberada. E então vem o veredito final. O refrão que a gente ouviu ao longo da semana era bom, agora é intensificado. Ao olhar para a totalidade da criação, a avaliação final é muito bom. É uma declaração de perfeição, de harmonia e de que tudo está completo. Assim, a jornada se completa. O que começou como algo sem forma e vazio foi transformado sistematicamente. A gente acompanhou um processo deliberado, dia após dia, que resultou em um cosmos ordenado, belo e funcional, combinando nessa declaração de que tudo era muito bom.